Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Evangelho hoje de São Lucas, vem falar sobre a transfiguração de Cristo. Hoje nós celebramos, na nossa Santa Igreja, a solenidade da transfiguração. E logo de início a palavra diz que Jesus se retirou para rezar, Em muitas passagens bíblicas nós vemos que Jesus ele se retira para rezar, mas muitas vezes ele está sozinho. Jesus ele procurava estar conectado com seu Pai, mas muitas dessas vezes ele fazia isso só. E aqui no Evangelho de hoje fala que Jesus levou Pedro, João e Tiago. Jesus, ele queria que aqueles discípulos, que eles vissem um pedacinho do que estava reservado para eles. Por isso Jesus leva Pedro, João e Tiago. Jesus, ao se conectar com seu Pai, ele se revestiu de glória. Ele mostrou que ele era realmente. Jesus deixou de ser homem para ser Deus. Os discípulos, eles estavam acostumados a ver o Jesus homem. Nunca tinham visto a glória de Deus de perto. E naquele dia Jesus ele se mostrou verdadeiramente para aqueles discípulos. A palavra diz que quando eles acordaram, eles viram Jesus revestido de glória e junto com Jesus estavam Moisés e Elias. A palavra também diz que Moisés e Elias, eles conversavam com Jesus sobre a morte, sobre o sofrimento que Jesus iria passar em Jerusalém. O sofrimento que muitas vezes nós não queremos aceitar. O Evangelho de ontem, ele fala sobre a cruz, sobre nós carregarmos a nossa cruz. E é esse sofrimento que hoje o Evangelho também vem nos retratar. Aqueles homens estavam conversando com Jesus sobre aquela passagem que iria acontecer na vida de Jesus homem, Que Jesus iria se entregar, iria sofrer tudo aquilo para poder obter a nossa salvação. Muitas vezes nós temos medo, nós somos covardes, nós não aceitamos a cruz que Jesus nos entrega. Nós queremos seguir Jesus, mas nós queremos seguir Jesus sem sofrimento. E isso não é possível. Quantas e quantas vezes, no meio do nosso sofrimento, nós procuramos Jesus e Ele nos atende, Ele atende os nossos pedidos, Ele nos levanta. A palavra também diz que o Pedro, ao ver Jesus com a sua glória, ao ver Jesus Deus, ele fica tão encantado que ele pede para que eles fiquem ali, que eles permaneçam ali. Ele se alegra, ele fica feliz. Aquele lugar onde Jesus estava era tão bom, ficou tão bom, que Pedro não queria mais sair dali. É tanto que ele pede, a Jesus, que eles permaneçam. Ou seja, nós também temos que procurar essa glória de Deus. Nós temos que querer estar perto de Deus, assim como Pedro decidiu ficar naquele dia.
Muitas vezes nós nos afastamos e nós só procuramos Deus no momento das nossas tribulações, do nosso sofrimento. E isso não é certo. Nós temos que estar sempre perto de Deus. Apesar de tudo que nós passarmos, nossa meta sempre tem que ser Deus. São Paulo ele diz que hoje nós não conhecemos Deus verdadeiramente. Aqueles discípulos eles viram um pedaço do céu quando viram a transfiguração de Cristo. São Paulo também diz que um dia nós veremos Deus face a face, mas hoje nós vemos Deus somente pelos olhos da nossa fé. Se nós vamos para a igreja, se nós acreditamos na Eucaristia, é porque nós temos fé. É a nossa fé que faz com que nós acreditemos em Cristo. Aqui bem no final diz que os discípulos eles ficaram com medo. Quando eles ficaram dentro da nuvem que aparece, eles sentem medo. Mas ao mesmo tempo eles ouvem a voz de Deus, que indica Jesus como seu filho, né? Seu filho querido. Então, sempre que nós estivermos com medo, que nós possamos parar e escutar a voz de Deus que fala dentro de cada um de nós, porque ela sempre nos aponta o caminho certo, Jesus. Que nós possamos hoje procurar ser o que Deus quer de cada um de nós, o que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos santos, santos como Jesus. E é por isso que Jesus, naquele dia, ele se mostra àqueles homens, porque ele quis mostrar o que está reservado para cada um de nós. Então, que nós possamos, a cada dia da nossa vida, fazer disso uma meta, procurar estar perto de Jesus, ouvir a voz de Deus e procurar ser santos como ele foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.